Farroupilha, pelo Partido Verde, presidente, aliás, do partido, o Glacir Gomes. Nós vamos falar com ele sobre os 2 anos do governo Clayton Gonçalves, sobre esse projeto aí que agora vem a público, projeto da passarela, do tubo, do desvio, da solução, eu chamo de solução final para a questão do trevo, entre outros assuntos, como a recente reunião que o Glacir Gomes participou em Caxias do Sul, onde ele tratou do Proerdes com a SIX de Caxias do Sul. Glacir Gomes, seja muito bem-vindo ao programa e já antecipo meus desejos de um feliz e próspero ano novo. Boa tarde. Para nós todos, boa tarde a todos, e que 2015 seja bem melhor que 2013 e 2014, principalmente com relação à administração Clayton e Pedroso. Não podemos esquecer que existe... Que é uma composição. Uma composição de 5 partidos, PDT, PT, PSB, DEM e PCdoB. Nós temos que cobrar esses 5 partidos no final dos 4 anos, não só agora, né, Guilherme? Muito bem. Glacir, desde o fim da campanha eleitoral, tu deste uma sumida. Antes das eleições, tu continuavas o teu posicionamento reiterado de críticas. Claro que tu dirigiste essas críticas com mais fervor aos outros concorrentes a deputado estadual, mas de qualquer forma tu estavas muito presente. E depois das eleições me parece que tu sumiu. Tomou maracujina, Glacir Gomes? Nunca precisei tomar maracujina, Guilherme, porque eu sempre fui um cara calmo, sempre fui um cara leal, sincero e educado. Aos 57 anos que eu me tornei indignado. E tu sabe que eu estava pensando assim, pô, nós vamos lá conversar hoje sobre mais 4 anos, 2 anos da administração Clayton Pedroso, mas qual é o fato novo, né? Não tem fato novo, né? E tu sabe que isso eu atribuo, em parte, vamos voltar lá aos 30 anos de ditadura. Como assim? Peraí, não tem fato novo no governo? Esse é um governo que produz uma notícia nova por semana. Notícia que depois morre no esquecimento, né? Foi assim quando eles queriam mudar Santa no começo, fazer a ciclovia em Caravaggio, mudar a escola estadual, pegar a estrada estadual e transformar ela em municipal, fazer um posto de saúde dentro de uma escola municipal no 1º de maio. Eles sempre criaram coisas novas, fora do plano de governo deles, que até agora não fizeram coisa nenhuma, né? Então, assim, mas voltando ao início da pergunta, lá é o seguinte, Guilherme, esses 30 anos de ditadura fez de nós, a minha geração, e acredito que a geração anterior à nossa e a de vocês que são mais novos, que vai começar a mudar. Porque nós nos acostumamos que com o governo quem fazia eram os políticos. Que nós não tínhamos que nos meter, era só os políticos que tinham esse direito. Hoje a sociedade, graças às redes sociais, está vendo que todos têm direito e todos têm dever de se posicionar. Porque chega um ponto que a gente, quanto mais se afasta, mais os ruins tomam conta. Eu já dizia isso em 2012, nesses microfones e em muitos outros, que ia sair os do Bareta e ia entrar os do Clayton. E o que mudou? Qual o fato novo que nós temos, Guilherme, nessa administração? Nenhuma. O dinheiro arrecadado vai exclusivamente para sustentar a máquina pública. Isso aí, o reflexo a gente está vendo hoje de um déjà vu, como é que se diz? Déjà vu. Um déjà vu, né? Do calote que o PMDB está dando aí no Estado, né? É uma pena, porque a gente apostava muito no Sartori, eu ainda aposto nele, acho que dos 3 realmente era o melhor candidato, o único que tem condições de fazer grandes mudanças. Só que esse calote aí de 180 dias está desempregando pessoas, está descumprindo contratos, tem empresas que vão quebrar por causa disso. E eu acho que ele errou, até politicamente. Um cara experiente. Eu também acho. Ele, eu né? Concordo, eu também acho. É um erro, assim, eu diria infantil, né? De principiante. Porque se ele deixa acontecer uns atrasos e uns problemas, ele mostraria o problema e depois tomaria a solução. Ele se precaviu demais e com isso o seguinte, né? E os deputados elevaram seus salários, inclusive do governador, de várias outras autarquias, e daí, né? Quer dizer... Tem dinheiro para pagar os políticos, mas não os fornecedores privados. Então, assim, os políticos novos, que não são novos, fazendo a política antiga. Primeiro os políticos, depois o povo que se lasque, né? Isso já desde Roma, né? Pão e circo, né? Mas e você? Você tomou a maracujina? Não, eu te disse no início, eu não preciso tomar maracujina. Mas por que tu sumiu?
É normal. Tu tá meio sumido? Não, é normal. Eu continuo normal nas redes sociais, um pouco menos, né? Porque é normal. Na campanha a gente procura mais os assuntos. E outra coisa, né? Eu conversando com várias pessoas do partido, de outros partidos, adianta bater em cachorro morto? Né? É um ditado antigo que hoje é até politicamente incorreto, né? Bater em animais, né? Não acha que isso talvez esse teu, digamos, teu stand-by pós-eleições, não seja porque talvez a tua imagem comece a ficar um pouco desgastada também como crítico? Não, essa imagem de crítico eu não vou perder, Guilherme. Não estou dizendo que tu não vai perder, mas ela gera um desgaste, tu sabes que gera, mas esse desgaste eu estou bem preparado para pagar, porque eu não, assim, ó, a minha maior aspiração não é eu ter um cargo, é eu desempenhar, ou eu ganhar uma eleição, ou ser o mais votado, ou ser eleito. Isso não é uma meta minha. A minha maior meta é dizer coisas que as pessoas comecem a pensar. Isso em muitos pontos a gente conseguiu, né? Que tudo aquilo que a gente falou na campanha ou antes da campanha está acontecendo agora, né? E se nós entrar aqui, principalmente, vamos começar aqui praticamente nos aluguéis, né? Os aluguéis em 2012, o governo Bareta pagava 335 mil. Em 2013 passou para 816, em 2014 passou de 1 milhão com o governo Clayton Pedroso. Então triplicou o pagamento de aluguéis. O que isso, Macalossi e ouvintes, melhorou para o contribuinte, para quem paga o imposto? O que melhorou? Quantas pessoas da população vão lá no SEAC ser atendidas? Quantas pessoas estão indo nessas novas instalações? Eu nunca entrei no SEAC, tu já entrasse lá? Já E o que tu achou do SEAC em si? Gastaram demais num prédio alugado, né? Um outro erro, né? Eles são muito pouca prática esse governo, né? Eles fazem coisas assim que parece que o dinheiro não tem fim, é uma coisa que... Esse gasto de 1 milhão que tu identificas com a questão de aluguéis, ele está no próprio orçamento do município, lá na prestação de contas do município? No transparência, né? Na transparência. Isso foi feito no levantamento de transparência. Até porque, assim, né, ao longo dessas minhas críticas aí, eu nunca fiz uma crítica que eu não tivesse um conhecimento de causa, tanto que ninguém me desmentiu até hoje, ou alguém me processou por alguma coisa que eu tenha dito, né? Então, assim, eu acho que o principal desse papel de crítica que eu tenho feito é para que mais pessoas se deem conta que se eles não se envolverem na política, esses políticos antigos que estão aí, né, olha o PDT, olha o PT, o PSB, o próprio DEM, o PCdoB, quem são as lideranças novas que foram criadas? Culpa dos partidos também, que não pegaram jovens como tu, eu dou-te como exemplo, o Macalossi, o Jonas, o próprio Coloda, que é um expoente do PMDB também, que nunca deram grandes oportunidades para essa gurizada, né? E gente que poderia fazer a diferença. Então os caciques não abrem o leque e o partido não evolui. Então o que tem? Mas, por exemplo, vamos pegar o PDT. O presidente do PDT é o David Argenta, que tem, eu acho que 1 ano a mais que eu. É um guri novo, é uma exceção, mas o David também não conseguiu grandes espaços, né? O secretário de Planejamento, depois do prefeito, é o cargo mais importante da prefeitura, e é o presidente do PDT. Seria para nós, né? Mas o cargo mais importante hoje é o secretário de obras, sempre, né? Que é o cara que vai lá distribuir uma brita, fazer uma rua e tal, para depois ser eleito. Isso ao longo da história, a gente sabe que é o que mais aparece obras, e nesse governo é um dos que está menos aparecendo, né? Para falar a verdade, se nós olhar para os secretários, qual o secretário que se destaca? Qual o secretário que fez assim uma obra, olha, uma obra nova dessa administração? Não tem, né? Mas o secretário Francis esteve aqui ontem no programa elencando uma série de ações que a prefeitura realizou ao longo desses últimos 2 anos. Onde é que a gente vê isso, né? Ele falou para mim que pelo menos poderia levar o dia inteiro para que se mostrassem as obras. Eu também posso dizer isso, mas eu quero saber qual é o fato novo. O que dá para sair na rua e ver? Fora ali, a casa do ex-prefeito Majoni, estão fazendo a Casa da Cultura, o que se vê na rua de novo? O que está beneficiando o cidadão, aquele que paga? Nada. Quer dizer, a prefeitura pretende inaugurar ao longo desse próximo ano aí mais 3 unidades básicas de saúde, isso não é algo? A UPA, se nós perguntar para o tio Google ali, tem muitas cidades fechando UPA. Porque, buscar dinheiro e construir 4 paredes e botar os móveis e contratar pessoas é muito fácil, né, Guilherme? É muito fácil inaugurar e dizer, foi o prefeito que fez.
Mas quanto é que custa isso por mês? Mais 6 UPAs que eles querem fazer. Qual é o custo mensal disso? Da onde vai sair esse dinheiro? É uma UPA e 3 unidades básicas de saúde. Essas 3 unidades são custeadas pela prefeitura, o investimento é da prefeitura e o custeio é da prefeitura. A UPA não, o investimento do governo federal e o mantenimento é da prefeitura. Certo. Mas as UPAs conforme, isso é correto, o que tu disse, isso está certo. As UPAs em diversos municípios se transformaram em elefantes brancos. Mas ontem o Francis, aqui em entrevista que deu, nomeou várias cidades onde as UPAs estão sendo bem geridas. Eles disseram a mesma coisa quando queriam fazer o hospital 100% SUS. Deram exemplos de cidades que estavam funcionando o SUS 100%. Será que eles vêm hoje aqui dizer qual a cidade que está funcionando o SUS 100%? E por que eles mudaram tanto a conversa que o São Carlos ia ser 100% SUS e hoje estão correndo atrás dos convênios, que é o melhor cliente do hospital, né? Os 2 maiores erros dessa administração que não vão ser corrigidos. Um poderia ser corrigido e foi corrigido em parte. Número 1, dar muito poder ao PT, que elegeu apenas 2 vereadores. Apenas 2? Apenas 2. Mas é bastante. Não, mas é apenas 2 pelo seguinte, ganhou 5 secretarias. A da Mas saúde. é que tem um detalhe que tu precisa condicionar aí. O PT deu amplo apoio para a campanha do Clayton Gonçalves. Os deputados do PT estavam sempre presentes aqui em Farroupilha, com destaque para o Henrique Fontana, que é líder, aliás, do governo Dilma Rousseff. E mais, o PT talvez seja, em termos de quadros na cidade, o partido da atual composição que tem os nomes mais propícios para as vagas. Então, quer dizer, é um partido bem estruturado. Não, é assim, ó. Secretaria da Saúde já mudou, da Educação já mudou, chefia de gabinete já mudou. Certo, mas antes de nós entrar... mudou. A única que não mudou foi a Indústria e Comércio. Ok, mas antes de nós entrarmos nas trocas, vamos justificar. Quer dizer, 2 vagas na Câmara fazem toda a diferença, ainda mais quando tu tem uma Câmara, tu tem um único parlamentar a mais do que a oposição. Os outros partidos da coligação elegeram 6, e esses 6 dividiram 5 secretarias. 2 vereadores do PT foram eleitos e ganharam 5 secretarias. Nessas 5 secretarias, mudaram 4. Então os nomes parece que não afinaram tanto assim com o governo Clayton. Né? Eu vejo assim, o Clayton achou que viu a luz alinhando as estrelas, federal, estadual e municipal. E o que ele ganhou com isso? 5 milhões para botar fora no hospital. Eu tenho um tópico especial. O secretário Benami Spilk, em uma ocasião que esteve aqui no programa, ele teve uma boa frase. Ele disse que no dia do alinhamento das estrelas o céu estava nublado. E continua nublado pelo jeito, porque o que o Clayton conseguiu do PT até agora? Não? Mas peraí, eu não estou querendo aqui fazer o papel de advogado. Eu estou aqui fazendo esclarecimentos e ponderações a respeito das tuas falas e tu me refuta e quando podes... Confronto. O confronto. No caso do que tu falaste em relação ao PT, tu não acha que o governo Tarso Genro foi generoso o suficiente ao trazer recursos para o Hospital São Carlos, como por exemplo os 5 milhões aí que foram colocados no hospital? Claro, os outros 700 mil que haviam sido assinados o convênio acabou não vindo nenhum centavo, mas os 5 milhões originais vieram. Mas isso é para agradar os companheiros, porque quantos companheiros do PT eles colocaram ao longo desses 2 anos no hospital? Que gastaram dinheiro, que foram muito bem remunerados, que não deixaram um planejamento. Eu tenho atas desde maio de 2013 que o PT já fazia reuniões no gabinete do prefeito para assumir o hospital. Tentaram botar aquelas entidades ligadas ao PT para tomar conta e não deu certo. Ainda bem, né? Porque senão ia ser mais difícil tirar eles daí. Erro número 1. A atual administração deu muito poder para o PT, tanto que elegeram 2 vereadores e deram 5 secretarias, dessas 5, 4 já mudou. Segundo erro, que esses não vão mudar, que é para equilibrar cargos e salários para os partidos e não para o cidadão, eles colocaram 5 partidos dentro de uma mesma secretaria. Isso aí não funciona em nenhum lugar do mundo, porque as pessoas estão trabalhando para os partidos e não para o cidadão. Então tem aquela concorrência ali que nós falávamos antes, até porque o adjunto, que é o vice, não trabalha junto com o secretário, mas que trabalha contra. E o secretário não passa nada para o adjunto. Nós já tivemos casos várias vezes na rádio aí que foi falado, que o secretário fala uma coisa e o vice fala outra, porque não tem total desconhecimento, não tem integração Não tem uma unidade de discurso. Não tem. E a administração anterior era bem direcionado isso.
O PP tem tais e tais secretarias, o PMDB tais e tais, o PSDB tinha a das finanças, né? E funcionava. Por quê? Porque um competia com o outro. Hoje, 5 partidos... Você está dizendo que o governo que tu tanto criticaste, o governo Bareta, funcionava? Funcionava nesse sentido. Hoje, o Bareta era 6, o Clayton é 4,5. O Clayton talvez chegue a 5,5 no máximo até o final, né? Mas vai ser 6 por meia dúzia. Na tua avaliação, o governo atual, então, nesses 2 anos, é pior do que o governo Bareta? Com certeza. Com certeza. O PMDB sabia agradar mais o público sem fazer grandes obras. O PMDB é campeão em fazer a perfumaria, mas obras não, porque não sobra dinheiro, né? Eles também... E o atual governo não sabe fazer nem a perfumaria? Não sabe. E ele é muito ruim, né, tia? Muito ruim. O pior desse governo é, com certeza, um médico prefeito acabar com a saúde e com a roupinha. Eu tenho dados aqui, ó, que em dezembro de 2012, dados, é só levantar balanço, isso aqui quem levantou isso aqui é pessoa especializada, um contabilista, dados oficiais. Em dezembro de 2012, fim da administração Bareta, ficou um débito de 13 milhões, incluindo tudo, o Refisa, tudo que o hospital deve. Se ele tivesse 13 milhões e pagasse os 13 milhões, o hospital estava zerado em qualquer dívida. Setembro de 2014, a dívida atual em setembro, 16 milhões. Então aumentou 3 milhões a dívida. Pouco, né? Em 2 anos. Não é só isso. A prefeitura passou, em vez de 7 milhões, que era normal, passou 12. Então passou 5 milhões a mais. O Estado mandou mais 5 milhões. Então, em 2 anos, essa administração consumiu 13 milhões de reais no Hospital São Carlos. Isso é ser o pior gestor que eu já vi na história de administrar qualquer entidade. Tinha um débito de 13 milhões, colocaram praticamente, aumentaram a dívida em 3, e injetaram 10 milhões além do que sempre foi injetado, e o hospital continua com todo esse débito, com toda essa insegurança que tem aí. Culpa disso, com certeza, foram os magos da saúde escolhidos pela atual administração. Trouxe aquele mago da saúde que ia transformar em Alberto Einstein, aquelas coisas tudo, aqueles blá 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 ali. E o cara recebe 2 milhões e 400 no mês de agosto, lá em vez de pagar bancos, em vez de pagar médicos e fornecedores, paga o banco. Quer dizer, o banco deixa por último para pagar e negocia. Se deve 1 milhão, vão negociar para pagar 600, né? Mas não, foi lá e pagou 2 milhões e 400. Qual é o objetivo de pagar 2 milhões e 400 para o banco e deixar fornecedores, né, de comida, limpeza, um monte de coisa, que é necessário para o dia a dia da sobrevivência do hospital e até para o atendimento, remédios inclusive, para pagar banco. Então, o mago da saúde foi mago não sei para quem, para a saúde de Farroupilha. Eu concordo que, no caso da intervenção do Hospital São Carlos, essas frequentes mudanças na composição e no comando do hospital são deletérias, inclusive para os